A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Você sabe o que significa tetelestai? Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, é sempre um grande prazer nós estarmos juntos e eu quero que vocês sejam bem-vindos a mais uma reflexão. O que significa tetelestai? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu sobre essa expressão grega, já ouviu canções, já leu alguma coisa sobre ela, mas antes de nós explicarmos o que ela significa, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, somente um versículo, o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O versículo que nós acabamos de ler já traz a tradução do que quer dizer tetelestai. É uma palavra de origem grega que quer dizer está consumado ou totalmente pago. Em muitas religiões, inclusive no próprio cristianismo, nós aprendemos que já nascemos com um pecado original. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos que tínhamos pecado e por isso estávamos destituídos da glória de Deus. Nós precisávamos de alguém que nos remisse, que nos trouxesse de volta e nos religasse à glória do Senhor. Nós precisávamos de alguém que literalmente pagasse a nossa dívida. O Antigo Testamento está repleto de profecias sobre Jesus. Jesus seria o nosso libertador. Jesus seria aquele que pagaria a nossa dívida e nos resgataria das mãos do inimigo. Ali no Gólgota, pregado naquela cruz, Jesus já caminhava para o cumprimento de todas essas profecias sobre ele. E prestes a derramar a sua última gota de sangue, prestes a render o seu espírito a Deus, Jesus diz tetelestai. Mas é muito interessante ouvirmos Jesus dizer tetelestai, que significa está consumado, diante daquele último momento na cruz. Está consumado, totalmente pago. Essa expressão era muito bem colocada naquele momento por Jesus. Na época de Jesus, aqueles que deviam algo para o governo ou para uma outra pessoa tinham uma cédula de dívida. Com a quitação dessa dívida, aquele a qual pertencia a cédula, embaixo anotava a seguinte palavra: tetelestai. Essa palavra indicava que aquela cédula de dívidas já estava paga. Os escravos que prestavam serviço para os seus senhores, assim como os condenados pela justiça da época, recebiam uma sentença de condenação e ao final do serviço prestado ou ao final do cumprimento dessa sentença também tinham um documento no qual o responsável escrevia tetelestai. A sentença estava completamente executada, o serviço estava completamente prestado. Alguns soldados da época, quando recebiam a missão em forma de documento pelos seus superiores, carregavam esse documento e, ao tomar posse de um território ou conquistar uma determinada batalha, eles também pegavam esse documento e escreviam ali no rodapé tetelestai, para indicar um território conquistado ou uma missão cumprida. Tetelestai, ou simplesmente está consumado, indica que algo
chegou ao fim. Mas a frase está consumado, dita por Jesus, é diferente, por exemplo, de um está consumado dito por um mecânico, pois depois de algum tempo esse veículo pode ter que passar por uma revisão, pode haver a necessidade de trocar peças, de fazer ali uma alteração no motor ou na estrutura daquele veículo. O está consumado de Jesus também é diferente de um está consumado dito por um pedreiro, pois de acordo com os dias, meses e anos, pode ser preciso que seja feita uma reforma nessa edificação. O está consumado dito por Jesus é perfeito. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Jesus despojou publicamente principados e potestades. Ele pegou aquela cédula que era contra nós e pregou na cruz do Calvário. Jesus nos fez livres. Graças a Jesus, nós fomos religados ao Pai. Ele nos deu salvação. Ele nos deu graça. E eu posso te contar um segredo? Nós não merecíamos. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor de Deus nesse momento foi imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é sem medidas. O amor de Deus é incondicional. A partir do momento que você depositar a sua fé, a sua confiança totalmente no Senhor, Deus te acolhe novamente, te religa e te traz de volta ao caminho de vida eterna. Ouse ter fé, ouse amar ao Senhor, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. Deus, nesse momento difícil o qual estamos vivendo, quer fazer você sentir paz. Não essa paz ilusória que o mundo tenta trazer ao seu coração, mas a paz que excede todo o entendimento humano. Tetelestai, está consumado, está totalmente pago. Jesus pagou a dívida que era contra nós. Eu quero agradecer a você por tudo. Muito obrigado por seu carinho, por suas orações, por sua companhia. Que Deus te abençoe muito e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir.